Eu acho que houve uma pequena redução da despesa com o pessoal, o índice de despesa com o pessoal, mas se a gente olhar os números e comparar com 2023, eu acredito até que o dinheiro extra que veio por causa da enchente, ele acabou dando uma receita maior do que estava previsto, do que seria normal, digamos assim, né? E isso faz com que haja uma pequena redução aí desse índice, né? Se a gente comparar o aumento da despesa de 23 para 24, os 12 meses, né? Eu verifiquei que a despesa do pessoal aumentou 3,6, eu acho. E a receita aumentou 5,7, uma coisa desse tipo. Eu tenho em algum lugar anotado esses valores. Quer dizer, a receita foi maior. E eu acredito isso, eu não olhei todas as contas, assim, porque essa parte do dinheiro das enchentes, ele vem carimbado, digamos assim. Eu não posso pagar muita coisa de pessoal com ele, apesar que foi pago pessoal com ele. Tinha a parte do terceiro turno da saúde foi paga com ele, algumas coisas foram possíveis pagar com esse recurso. Então, a gente tem esse pequeno melhoria, digamos assim, no índice, no percentual de comprometimento da folha. Vamos explicar aqui, Rita, para o pessoal que não tem obrigação de ter essa preocupação e entender essa questão da lei de responsabilidade fiscal. Nessa legislação, existem algumas obrigações que o administrador público tem que seguir, seja da prefeitura, seja da Câmara de Vereadores, enfim, quem administra alguma instituição pública, mas no caso aqui a administração direta. Existe um limite de no máximo 54% do valor da receita corrente líquida que pode ser investido, gasto, a designação que o senhor e a senhora quiser dar para a folha de pagamentos. É isso que pode. 54 é o limite. Além desse limite, se ultrapassar esse limite, aí uma série de medidas são tomadas para obrigar o administrador, a administradora, a diminuir essa despesa. Então, verbas que são discricionárias, quer dizer, aquelas que não são carimbadas, deixam de vir, limitações para contratar empréstimos, enfim, uma série de pressões para que se mantenha a folha sob controle. Então, essa é a explicação. Muito bem. No nosso caso, nós estamos com 46% de comprometimento, correto? Então, nós estamos, em relação a 54%, temos uma folga aí, arredondando, em termos de 8%. Mas não é uma folga grande se nós considerarmos que, como disse a Rita, no ano passado houveram verbas extraordinárias em função daquelas cheias de abril, maio. Então, veio mais recursos do que viria normalmente. Isso beneficiou essa questão. Para esse ano, eu dei uma observada, a Prefeitura de Cachoeira, baseada nas informações do Estado e também da União, está prevendo uma queda de arrecadação. Ou seja, nós vamos arrecadar nominalmente, não estou falando nem em termos real, descontando inflação, nominalmente menos do que arrecadamos, ou a Prefeitura conseguiu entesourar em 2024. É isso mesmo? É isso, é isso. Eu já dei uma olhada no orçamento, o que foi previsto, baseado naquela média dos 3 anos, nas projeções que tínhamos na época em que foi feito o orçamento, que já se começa a trabalhar no orçamento lá a partir de julho, agosto, já se faz algumas coisas, a LDO, depois a LOA. Na parte de ICM e FPM, que são as duas principais receitas do município, pela projeção, o que a gente tem no orçamento e o que tem na Secretaria Estadual da Fazenda, que acompanha essas previsões, saiu agora em janeiro, ali já tem uma queda de quase 5 milhões nessas duas receitas, que são receitas importantíssimas do município, mantendo aquela projeção que eles têm. Então, entre aquilo que a gente tinha orçado e aquilo que eles estão prevendo que vai vir, já tem uma queda de 5 milhões. Só que entre aquilo que a gente tinha orçado, a gente já tinha um déficit dentro das nossas principais receitas, recurso livre, MDE e ASPES, de quase 52 milhões de déficit. Então, é um déficit que vai ser maior do que já está previsto, né? Então, é complicado a gente assumir compromissos que já estão, porque a gente tem um monte de contratos, a gente tem uma folha grande, a gente tem uma pressão pelo cálculo atuarial, então é difícil projetar assim uma coisa mais organizada, que a gente possa realmente fazer tudo que a gente está planejando. A gente tem que ter muita cautela nisso.
Secretária Rita, a questão da folha que nós enfatizamos, ela não é por acaso. A folha de pagamentos, porque a prefeitura é basicamente uma prestadora de serviço, é o maior peso. Sim. Qualquer mexida na folha, para mais ou para menos, impacta nesse comprometimento da Receita. No caso, nesta arrancada, nós vamos ter um comprometimento a mais. Uma pela formação do novo governo, que obviamente é necessário contratação de CCs, de designação de funcionários como FGs, ou seja, para os cargos de gestão, tá? Que são um número de, se nós considerarmos em termos gerais, aí, em torno de 5%, 6% do total da prefeitura, mas que impacta a folha, que cria uma despesa a mais. E, além disso, além dessa formação de governo, que vai ser, obviamente, nos meses iniciais se consolidando, vai se consolidar e vai ser maior do que na administração anterior no seu final, porque ali é época de demissão e de diminuição de cargos, porque é um governo que se extingue. Nós temos o aumento salarial, que foi anunciado na sexta-feira. Então, as coisas tendem a aumentar, a folha tende a aumentar. Por que o município optou, primeiro, por fazer a correção pelo NPC de 4,77, e se nós vamos ter lastro financeiro para suportar essa despesa a mais, que pelos meus cálculos grosseiros, aqui pela mediana, serão 9 milhões com encargos a mais nesse ano de 2025. No orçamento estava previsto 4,42% de aumento, que eram os valores, como disse, que começam a ser montados lá em agosto e vão sendo feitos a partir das projeções que se tem. Mas nós temos que pelo menos colocar a inflação a repor para o pessoal. Vai ser um ano difícil, vai ser difícil enfrentar isso e nós vamos ter que ir ajustando. A gente tem algumas medidas que a gente vai começar a tomar de revisão de algumas coisas, tipo um maior controle de hora extra, com certeza, uma revisão dos contratos que estão em andamento no município, que não tem a ver com a folha, mas tudo é recurso que é aplicado, né? Então a gente tem algumas coisas que a gente pretende fazer e principalmente a gente quer atacar a nossa, que eu entendo, o maior gargalo, que é o calculatorial, que é o FAPES, que é o nosso, deveria ser 66%, mas a lei foi para a Câmara, não foi aprovada, ficou 61%, porque é o calculatorial que está lá aprovado de 2021, acho que não tem outro cálculo aprovado. Mas, assim, os cálculos apontam um índice de 66% de alíquota patronal, que é uma coisa, assim, surreal, né? Só para as pessoas lembrarem, né, alguém da iniciativa privada, seja pessoa física ou jurídica, paga 20% sobre aquilo que ele pagar de salário para o seu trabalhador, para a sua trabalhadora. A prefeitura paga atualmente 66,88%. Absolutamente. Esse número já mostra que é inviável. Ninguém na iniciativa privada ou pública pode pagar uma alíquota desse nível. Esse ponto tem que ser atacado. Doa quem doer, vai ser difícil, vai ser complicado. Nós vamos buscar alternativas. A gente tem já alguns projetos, algumas perspectivas. E a partir de agora, de fevereiro, janeiro foi para mais ou menos organizar a casa, né? E a gente agora, a partir de fevereiro, a gente vai começar a montar e preparar esses projetos. Nós precisamos incrementar algumas receitas, que a gente entende que é possível, mas tem essa grande despesa, tu imagina que em vez de 66% a gente fosse os 20%. Eu tenho 46% sobre a folha, isso dá uns 4 milhões por mês, provavelmente, que eu poderia dar de aumento de salário. Só que hoje, se eu dou R$1 de aumento de salário, eu aumento quanto a despesa? Eu aumento 66% só de FAPES. Então, cada vez que eu aumento o salário, eu tenho mais essa despesa que eu não consigo pagar, e não é porque a dona Ângela não pagou, o Gnati não pagou, o Neirão não... É porque ela não tem margem como fazer esse pagamento. A gente tem que atacar esse problema. É um problema que nos deixa assim aflitos, é um problema que é para o futuro dos servidores, futuro dos aposentados. Hoje a gente tem 2.200 aposentados, não, 1.200 aposentados e 2.100 ativos. Só que esses ativos eu estou contando contratos, eu estou contando CCs. Então, se eu contar só os efetivos, eu teria que ter 3 ativos para cada um aposentado. Isso é uma conta rasa, mínima, para poder manter.
E agora, atualmente, não tem nem 2. Não tem nem 2. Nem Então, dois. então veja a dificuldade disso. Isso não é um problema só de Cachoeira. É nacional. É nacional. O INSS é a mesma coisa. Só que o INSS o que faz? Ele não tem que ter um lastro financeiro que nem o FAPES nos obriga a ter pela legislação vigente. Eles têm exatamente o mesmo problema. É um problema de que, quando foi feito as aposentadorias, a gente diz o seguinte: é um compromisso da geração atual com a geração futura. Só que, para isso, teria que, do jeito que ele foi pensado, eu teria que estar sempre aumentando o número de funcionários ativos. E eu não consigo aumentar o número de funcionários ativos na proporção de cada um que se aposenta, eu boto mais 3 dentro da prefeitura. Impossível isso. Então, a conta não tem como fechar. 7h38, estamos falando com a secretária municipal da Fazenda, de Cachoeira do Sul, Rita Garski. Ainda sobre a questão de reajuste dos servidores, no caso do quadro do magistério, o anúncio foi de 6,27%. Vou lembrar que, então, para o quadro geral, 4,77% de reajuste e para o magistério, 6,27%. Queria perguntar, então, Rita, aqui, esse 6,27% que é o índice do reajuste do piso dos professores, isso é no geral ou é só no complemento para atingir o piso? Só no complemento. Quer dizer, o salário básico... Vai aumentar exatamente os 4,77. O salário básico dos professores hoje, se olhar o plano de carreira, é R$ 1.448,23 para 20 horas, certo? Então, sobre esse aqui, será 4,77. Isso. E a diferença que der para o piso nacional de 20 horas, que é R$ 2.433,88, será pago separadamente e discriminado no contra-cheque. É isso? Isso, exatamente. É uma verba que a gente chama de complemento piso nacional. Nessa verba, a gente vai complementar ela para manter a diferença 20 horas entre o piso referencial, que a gente chama, que é o que está na lei municipal, e o piso nacional. Então, essa diferença vai ser ajustada a 6,27 por consequência, né? Mas nós vamos manter só sobre essa diferença o reajuste de 6,27 ou a complementação para o piso nacional. Também lembrando que essa diferença para o piso do magistério é decorrente da alteração do valor do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, todos os anos, no final do ano, ou no primeiro mês do ano, o Ministério da Educação e Cultura, né, emite uma portaria, né, estabelecendo o índice de reajuste do piso dos professores para todos os municípios brasileiros, baseado na alteração ou no crescimento do Fundeb, daquilo que o município vai receber. Eu sempre acho estranho, Rita, porque eu sei que tem municípios que não recebem Fundeb. Dependendo do estado, nem recebe, paga. E eles são obrigados a fazer esse reajuste. No nosso caso, nós vamos receber. Eu não sei se vai ser exatamente nesse 6,27, tomara que seja. Pelo menos para equilibrar essa conta. Né? Secretária, bom dia. Justamente esse ponto que eu quero aproveitar até para esclarecer o nosso ouvinte, os que não são, principalmente os que não são servidores públicos. Por que, então, essa diferença? O quadro geral é 4,77, né, o reajuste. Sim. E os professores 6. Não, mas não é todo o salário dos professores. É pago uma diferença para completar o piso nacional sobre o padrão básico de referência. O resto das vantagens vai receber os 4,77. Não, isso para o ouvinte poder entender bem, porque senão ele vai achar... A pergunta básica é essa, por que essa diferença? A diferença é por causa... Que a gente tem questionamentos, a gente até se pergunta se essa portaria do MEC tem valor de lei obrigando os municípios a incrementar uma vantagem que, por portaria, sei lá, é uma coisa estranha. A propósito, muita gente desconfia que essa portaria, desconfia e entra na justiça. Vou dar um exemplo aqui, Candelária, nossa vizinha, Candelária aqui, né? Em anos anteriores, não sei como é que está agora, entrou contra o piso, alegando que a portaria não tinha base legal. Isso seria necessário, vamos dizer, uma instância superior, que tivesse vindo da presidência da República, não um ministro de Estado baixar uma portaria e obrigar e aumentar a despesa de 5.570 municípios do Brasil.
Eu me lembro quando foi feito o piso, em 2008, é a lei Candelária. Candelária pagava muito acima do piso. Cachoeira pagava um pouquinho acima do piso, quando foi feita a lei em 2008. E Candelária pagava muito acima do piso para o seu quadro de magistério. E tu vês hoje a discrepância do aumento do piso em relação ao resto do funcionalismo, através dessas portarias, dessa legislação que foi feita, ela impactou muito as finanças municipais. Não que o professor não mereça, não que não seja justo, mas a gente trabalha para o funcionalismo, não. Nós trabalhamos para a cidade e a gente tem que oferecer uma estrutura para toda a cidade e o funcionalismo é a ferramenta para a gente conseguir isso, não é o fim em si mesmo. Né? 7h43, vou pedir licença aqui para a secretária Rita, que nós vamos chamar o bloco de patrocinadores, depois nós continuamos falando de finanças e das projeções para esse nosso ano de 2025, primeiro ano da atual administração. Já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. Você sabia que a Elétrica é especializada em usinas solares de investimento? Venha até a nossa loja e fale com o Givago e entenda o porquê muitas pessoas investem em painéis solares. A Elétrica fica na Júlio de Castilhos 578, fone 3723-7032. Vem pra a Elétrica, vem. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. A união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. Produtor rural, os recursos do Plano Safra estão disponíveis. E aqui no Sicredi você tem com quem contar. Temos linhas de crédito para incentivar seu crescimento e seguros para proteger sua produção e patrimônio. Junto com tudo isso, ainda tem a força de um gerente que entende do seu agronegócio. Converse com um dos milhares de gerentes do Sicredi e saiba mais. Sicredi, soluções financeiras para você e para o seu agronegócio. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h45. Muito obrigado pela sua audiência. Secretária Rita Garski, da Fazenda de Cachoeira do Sul. Uma preocupação durante o final do governo anterior era quanto ficaria de restos a pagar. Ou seja, de contas que não foram integralmente saldadas na administração anterior, que a nova administração forçosamente vai ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Como é que ficou esse item? Surpreendeu? O valor é muito alto? São 7 milhões e 400 que ficaram de pendência sem lastro financeiro, né? Não é muito alto, mas a gente tem que se lembrar sempre que houve um cancelamento de 39 milhões de dívidas do FAPES. Pelo parcelamento, essa dívida foi cancelada, senão ela estaria aqui dentro, né? Então, voltamos ao mesmo assunto de antes, que é o FAPES. Então, tiramos aqui praticamente 40 milhões. Então, se não houvesse havido parcelamento, nós estaríamos falando em 47 milhões, e não em 7 milhões. Isso é agravante. Também tem um outro detalhe aqui, tem 7 milhões aqui. Dentro desses 7 milhões, eu estou contando, como se eu contasse para isso, para pagar essas contas, por exemplo, os quase 10 milhões que está sendo reservado para ver o que acontece com o tal do curso de medicina. O que vai acontecer com a decisão do curso de medicina, que esse dinheiro estaria reservado para isso. Então, são 10 milhões de recurso livre que estão aqui
no cálculo do Tribunal de Contas, eles são contados como recursos passíveis de pagar qualquer uma dessas dívidas aqui. A gente está reservando eles para esse compromisso que havia sido assumido com a comunidade, com o curso da Unisc. Então, já são 10 milhões a mais, então mais 7 seria 17. Então, é um número, mas é um número que ele tem que ser trabalhado no dia a dia. Ele como número seco, ele é isso aqui, mas ele tem detalhes dentro deles que a gente tem que administrar. Bom, então, Rita, vamos lá de novo aqui, falando sobre isso. 7 milhões sem provisão, ou seja, não há nenhuma conta que permita dizer que há cobertura para esses 7 milhões. É isso que o Tribunal de Contas depois vai analisar, vai comparar com o que a administração anterior recebeu da outra anterior ainda, 2 atrás, e vai ver e vai constatar um crescimento, porque realmente cresceu na outra administração, dependendo de como se analisa, mas ficou abaixo de 4 milhões, o resto a pagar sem provisão, então aumentou um pouco, se esperava muito mais. Mas, de qualquer maneira, o governo anterior vai ter que se explicar para o Tribunal de Contas para não receber uma punição. E vou lembrar, né, isso depende, cada um encara da sua maneira, que a administração do ex-prefeito Neyron Viegas teve as contas recusadas e a Câmara confirmou essa recusa, porque, na última análise, é a Câmara, né, tornando o ex-prefeito inelegível. Não que ele quisesse concorrer, mas essa é uma punição política, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. É ter contas rejeitadas. Isso é ruim para quem passou por uma administração municipal. Pelo menos ninguém quer levar isso no seu currículo. Mas isso vai ser julgado depois. A questão é, e a Rita mencionou aqui, que existem recursos que estão carimbados, vamos dizer assim. Eles têm uma destinação específica. No caso de 10 milhões, seria para adaptações no prédio do Hospital da Liga, onde funciona a Secretaria da Saúde e ainda estratégia de saúde que funciona naquele prédio ali, daquela região da cidade. É o ônus se a Unisc for a contemplada pelo MEC para instalar o curso de medicina em Cachoeira. Ônus que nós não teremos se for a UBRA, porque a UBRA tem seus prédios, então o município não precisaria, em tese, aportar nenhum recurso. Não teve esse compromisso, pelo menos que a gente saiba, com a UBRA. Exato. Eu vi uma especulação que poderia chegar a 18 milhões as 18 adaptações. Milhões é o projeto. Nós temos 10 milhões que são esses que eu te falei, mas o projeto apresentado para a comissão ou para o prefeito, não sei, ele é o projeto técnico, projeto estrutural, ele fala em 18 milhões. A obra civil é 18 milhões a previsão. Muito bem. Ainda em termos de números, Rita, eu anotei aqui, o mínimo que deveria ter sido aplicado com a saúde foi atendido, que era 15%, foi a quase 17%, 16,97%. E para a educação, que o mínimo é 25% da receita corrente líquida do município, chegou a 29,92%, quase 30%. Então, nesses quesitos, a administração anterior não vai ter problema nenhum, porque aplicou um pouco mais do que estava previsto constitucionalmente. E quanto ao pagamento de professores com recursos do Fundeb, o mínimo de utilização, que seria 70%, chegou a 73,2%, também ultrapassando o mínimo. E com isso, o município, insisto aí, a administração anterior, aparentemente não terá problema, e tem que se ressaltar, porque é um esforço permanente de fechar as contas, né? Embora eu tenha visto, Rita, que na área da saúde, nós que chegamos a praticamente 17% dos 15 mínimo, a maioria dos municípios com porte de Cachoeira investiu em torno de 30% das suas receitas com saúde, praticamente o dobro. Então se vê como a saúde é uma prioridade, como a população pressiona e os administradores se obrigam a investir cada vez mais na saúde, no SUS, em exames, em cirurgias, enfim, internações, etc. Como é que vocês encaram isso aí? A gente tem uma demanda muito grande na área de saúde, que tem que ser feita por recursos livres, né? A parte
do SUS ali, ela cobre pouco, digamos assim, a gente não tem aquele SUS para o hospital, para o básico ali, mas o resto, assim, a pressão que a gente tem quando é cirurgias eletivas. Cirurgia eletiva faz, só que todo o aparato de exames para ter uma cirurgia tem que ser tudo com recurso livre, não existe esse recurso vindo do Ministério da Saúde ou do Estado, coisas desse tipo. Então, a gente tem uma demanda grande ali. Para colocar essa fila em dia, digamos assim, para melhorar esse índice, a gente vai ter que investir recurso livre realmente na área da saúde para se conseguir avançar nesse quesito aí. Rita, relacionamento com os colegas secretários no sentido de economia. Como é que esse discurso que a Fazenda costuma fazer, desculpe a redundância, está repercutindo, o pessoal está entendendo bem que dinheiro não tem sobrando? Não, isso com certeza é uma coisa que o prefeito tem que levar isso, né? Não adianta só o secretário falar, mas o prefeito tem que dizer e fazer isso, né? Então o prefeito tem que dizer e fazer isso, economizar, usar as formas que tem, verificar sempre se não tem recurso vinculado nessas áreas saúde, educação, STAS, tem bastante, tem recursos vinculados, tem que saber como usar isso para poder a gente trabalhar com os recursos livres de uma forma mais inteligente, né? Então isso a gente está sempre, no dia a dia a gente está batendo nisso. Mas a gente teve agora, né, em janeiro, eu vejo assim, uma dificuldade grande que a gente tem, é a falta de telefone. Meu Deus do céu, a gente está penando por isso. Parece que eles vão chegar amanhã, vamos ver se a gente consegue isso. Então a gente tem uma dificuldade de conversar entre os setores até. Entre secretários a gente acaba usando o telefone, mas para atender a população a gente está com uma dificuldade grande de fazer isso e de se organizar por causa disso. Então a gente perde muito tempo do nosso dia. Por exemplo, o meu telefone é o telefone da Secretaria da Fazenda. Eu não posso, se alguém liga e quer uma demanda, eu vou ter que sair e carregar meu telefone até o setor para ele ser atendido. Porque também eu não posso dizer para o funcionário, bota o teu telefone à disposição para ser atendido. Né? Eu não posso fazer isso. Né? Então a gente está perdendo tempo e tá assim, dando pouco atendimento, às vezes pecando no atendimento pela falta do telefone. Foi uma coisa assim bastante complicada, bastante difícil de administrar. Imagina setores lá na Fazenda, por exemplo, que eu tenho lá 8, 10 setores lá, ninguém tem telefone. Pois é, secretária, esse é um ponto interessante, que nós recebemos muitas reclamações de ouvintes que justamente não conseguem falar com a prefeitura, secretarias e demais órgãos. Nós sabemos que as operadoras de telefonia, né, no Brasil, vamos dizer, a TIM, a Vivo e a Claro não participam de licitação, não participam de concorrência pública, porque eles têm o preço deles, eles não abrem mão do preço deles, porque eles são donos do mercado e eles fazem o que eles querem e o governo federal é refém das operadoras. Vamos ser bem honestos. Então, como governo federal, governo do estado, os governos municipais também são reféns e vocês não podem fazer nada. Então, como é que, do ponto de vista legal, a Prefeitura de Cachoeira pode dar um nó, dar um balão, passar o chapéu na Vivo, na Claro, na TIM e resolver o problema de internet, porque não é só telefone. Há um sério problema de internet, principalmente nos postos de saúde. E quando tem problema nos postos de saúde, os médicos não têm acesso aos prontuários dos pacientes, não conseguem emitir receituários e nada mais. Então, como é que tu, como responsável nessa parte, vendo a questão da lei, o que pode ser feito, secretário? Essa licitação foi ganha pela Claro, tá? Não é uma concorrência. Essa concorrência, essa licitação, não sei qual é que é o termo, como é que ela foi feita, mas quem ganhou um pregão, provavelmente tenha sido feito, quem ganhou foi a Claro. Ela entregou os chips, falta entregar os telefones que está previsto para entregar amanhã. Mas telefonia fixa, Claro, não quer participar. Telefonia fixa não existe. Hoje em dia está assim. Sexta ou quinta-feira, o procurador Bruno mandou uma mensagem dizendo que já na administração anterior eles tinham entrado com uma ação contra a Oi. A Oi na época, né? Que era quem tinha os telefones fixos. Isso. E agora saiu uma liminar dizendo que é para eles reativar as linhas. Passados 6 meses praticamente, para reativar as linhas que tinham sido suspensas, porque eles, na época, pelo que eu li no processo, eles deram 30 dias, antes dos 30 dias o município se manifestou dizendo que em 30 dias não conseguiria fazer uma licitação,
para resolver o problema, para substituir, que era para eles manter mais 120 dias, e eles simplesmente cortaram. Agora saiu uma liminar, não sei se é liminar, uma decisão, dizendo que eles têm X dias lá para colocar as linhas em vigor. Só que agora nós estamos com uma licitação, o que eu vou fazer com 2 linhas também agora, né? Então, é outro imbróglio para se resolver. Mas nós temos a da Claro, que ganhou. Na saúde a gente já tem telefones em todas as unidades, basicamente, tanto que nessa licitação entrou a educação e as outras secretarias, a saúde parece que não está, porque já tem celulares e a gente está trabalhando com celulares. Não se tem mais a central telefônica, aquele modelo lá que acho que não existe. Eu não sei se tem empresas que fazem isso de uma outra forma, mas para nós quem entrou na licitação foi a Claro. Secretária Rita Garski, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco. Eu sei que é sempre um complicador para a agenda lá, estendida da Prefeitura. Bem estendida. Sucesso na sua intervenção lá e principalmente que esse déficit aí de 52 milhões anotado possa eventualmente ser compensado com muita economia e fechar as contas de 2025 sem maiores transtornos. É a nossa luta, é o nosso objetivo. Vamos trabalhar nisso dia a dia. Ok. 7h58, vamos aos patrocinadores e depois vamos falar de Jockey Club.